Olá, mamães e papais, eu sou a Poliana Neto, sou fonoaudióloga e no vídeo de hoje eu vim os alertar sobre algo gravíssimo que está ocorrendo com as nossas crianças hoje em dia. E por vocês não saberem disso, podem estar causando sérias complicações no futuro do seu filho sem nem imaginarem. Vocês sabiam que os pais influenciam diretamente no desenvolvimento da fala do bebê? E algumas atitudes muito comuns no nosso dia a dia, que inclusive vocês devem fazer na sua casa sem nem se darem conta, podem trazer um enorme problema para o aprendizado de seu filho. Podem fazer com que ele se isole totalmente do mundo, afetando a interação dele com vocês e até mesmo prejudicando o relacionamento com outras crianças no futuro. Portanto, se você é mamãe ou papai de uma criança com até 3 anos de idade, por favor, assista este vídeo até o final, porque eu o fiz pensando exatamente em você. Eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual muitas crianças hoje em dia estão com dificuldade em se comunicar, em desenvolver sua fala e todos os outros sentidos. E é claro, o que fazer para prevenir ou contornar essa situação. Talvez você tenha um filho de 1 ou 2 anos de idade e a comparação com o filho do vizinho é inevitável. Ah, por que o dele fala e o meu ainda não? Por que o meu filho não se comunica com ninguém? Eu até entendo o que ele fala, mas ninguém mais entende. Ou você está começando a se questionar, por que ele já tem 1 aninho e ainda não falou a primeira palavra? Ou até mesmo é mamãe de um recém-nascido, mas fica com aquela angústia. Será que ele vai falar? Será que ele vai escutar, enxergar, caminhar? Vai conseguir se comunicar com os outros? Essas dúvidas e angústias não saem da cabeça, principalmente se foi um parto prematuro. Eu sei bem como é. A minha filha nasceu prematura após uma gestação de risco, durante a qual eu precisei ficar de repouso absoluto. Portanto, acredite em mim quando eu digo que eu sei o que você está sentindo, mas felizmente deu tudo certo e minha filha é uma menina super esperta e falante. E foi justamente por isso que decidi gravar essa série de vídeos. Eu vou te orientar exatamente o que você deve observar, depois o que deve e não deve fazer ao longo dos 3 primeiros anos de vida do seu filho. O meu objetivo aqui é orientar os pais a serem estimuladores e não somente espectadores cheios de angústia quanto ao desenvolvimento de seus filhos. E agora, pode ser chocante o que eu vou te falar, mas os pediatras e otorrinos aconselham as mães a irem ao fonoaudiólogo apenas após os 3 anos de idade de seu filho. Mas aí já pode ser tarde demais. Você sabia que os 3 primeiros anos de vida de uma criança é o período em que ela mais aprende na vida? E você sabia que a linguagem e fala são desenvolvidas dos 0 aos 2 anos? Então, se você for apenas aos 3 anos de idade a um fonoaudiólogo, seu filho levará em torno de mais 3 anos em tratamento para que sua fala e linguagem fiquem compatíveis com a idade cronológica, ou até mais tempo, dependendo da causa do atraso. Então, por que aguardar se podemos prevenir? Imagine se você, sem querer, está praticando um dos 5 hábitos nocivos para o desenvolvimento do seu filho. Agora imagine você tendo essa conduta durante os 3 anos com ele, bem no momento em que mais está absorvendo novas informações e justamente nesses anos em que ele mais aprende em toda a sua vida. Aos 3 anos, quando as mães chegam aqui no meu consultório, o estrago já foi feito. As crianças não falam, não se comunicam, não interagem com os pais, muito menos com desconhecidos. Acabam se tornando solitárias e até depressivas. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero dar um basta nisso. Não quero que as famílias passem mais por esse sofrimento. Eu quero me antecipar e te ajudar a prevenir antes dos problemas acontecerem. Por isso peço que, pelo bem do seu filho, acompanhe até o final essa série de vídeos. Mas vamos lá então. Eu dividi essa série em 3 episódios e sempre ao final de cada um eu dou um tema de casa para você. Aqui, nesse primeiro vídeo, eu vou te dar as orientações para você identificar se está tudo certo com o desenvolvimento de seu filho, se ele está nos parâmetros considerados normais pela medicina ou se ele já se encontra em uma zona de risco. No segundo episódio, eu vou falar quais são os 5 hábitos nocivos dos pais e que estão causando um grande atraso no desenvolvimento das crianças hoje em dia. Infelizmente, são erros muito comuns no dia a dia e provavelmente você deve cometer. E é claro que é sem querer, mas acabam gerando problemas gravíssimos no futuro dos filhos. E no último vídeo eu vou te orientar qual a conduta certa que você deve seguir para o seu filho ter o melhor desenvolvimento possível. Exatamente as orientações que você deve receber logo no início da fase de aprendizado da criança e não aos 3 anos de idade. Vou te orientar
como não ser apenas uma espectadora na vida de seu filho, e sim uma estimuladora. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro passo, que é a identificação. Agora eu vou informar como é a média de cada fase da criança e depois te passar a tabela dos fonemas. E aí, o seu tema de casa vai ser observar o seu filho e ver em que fase ele se encontra e se condiz com a média de idade indicada na tabela e nas informações que eu vou te passar, ok? Vamos lá! De 0 a 2 meses do recém-nascido, ainda não é possível notar nenhum tipo de comunicação, mas observa-se que a sucção do seio materno e o toque com a mãe lhe trazem conforto. A partir dos 2 meses, já se pode observar choros diferenciados, reconhecimento de vozes familiares e a procura de onde está vindo o som que ele escuta. Aos 3 meses, algumas crianças já iniciam o balbucio, emissão de sons reflexos como g, k, devido à posição em que ficam mais tempo que é deitada. Já se viram para quem está falando com ele e demonstram interesse em ver o que está acontecendo ao seu redor. Aos 6 meses, o balbucio aumenta e começam a apresentar dobras de sílabas como dadá, gugu, e já modulam os sons de forma emotiva como resposta aos estímulos vocais da mãe. Aos 9 meses, já interagem mais com o adulto, imitam gestos e sons, assim como aprendem a dar tchau, jogar beijo, exploram o mundo ao redor com seu corpo para pegar os objetos, e isso faz com que o adulto entenda o que desejam e inicie um diálogo. Com 1 ano, entendem palavras familiares como mamãe, papai, titia e ordens simples como vem com a mamãe, olha para a titia, já batem palmas ao ouvir cantarem parabéns. Aparecem as primeiras palavras com intenção de comunicação. Dá, quer, papá, mamá. Com 1 ano e meio, possuem um vocabulário de 30 a 40 palavras e já são capazes de combinar 2 palavras. Iniciam as brincadeiras simbólicas, reconhecem as partes do corpo e acham objetos quando solicitados oralmente. Aos 2 anos, seu vocabulário pula para em torno de 150 palavras e já formam pequenas frases telegráficas, combinando 2 ou 3. Mamãe dá água. Já obedecem ordens com 2 conceitos, como coloque o boneco na caixa. Por volta dos 2 anos e meio, na fala começam a aparecer os pronomes dele, meu, começam a utilizar o eu para se referirem a si próprios e não mais o seu nome, e obedecem ordens complexas com 3 conceitos. Coloque um boneco grande na caixa. Aos 3 anos, já estabelecem conversa, usam artigos, pronomes e verbos e identificam cores, formas e tamanhos. A partir daí, vão enriquecendo e ampliando o vocabulário, assim como as suas habilidades cognitivas, principalmente atenção e memória. Vão amadurecendo e facilitando o aprendizado geral. Vamos para a nossa tabela de fonemas. Com 1 ano e 6 meses é a idade limite para aparecer as letras B e M, que são os fonemas B e M. Com 2 anos vão aparecer P, T, D e N, que é o P, T, D e N. 2 anos e 6 meses é a idade limite para K, G, Nh, que é o C, né, o K, K, Q, o G e o NH. Aos 3 anos é a idade limite para as letras F, V, S, Z, F, V, S, Z, que nós fonoaudiólogos chamamos de fricativas. Aos 3 anos e 6 meses é a idade limite para o som do Sh e o J, que seria o CH ou o X, ou o J e G, se for o G com E e G com I. Aos 4 anos é a idade limite para o L, o LH, os 2 R's, né? O L, L e R. Ou o arquifonema, que a gente chama de SR, que é esse S e R que aparecem depois das vogais, que é o AS, AR. E aos 5 anos vai aparecer o R brando, de arara, e os grupos consonantais do L e do R, do braço, da planta. Tá legal? E agora, mamães e papais, vocês têm um tema de casa. Revejam esse vídeo se precisar, tomem nota de tudo, peguem essa tabela de fonemas e identifiquem em seu filho. Vejam se ele está dentro desses parâmetros que eu te informei e os apresentados na tabela.
Espero que esteja tudo dentro do normal, mas fique tranquilo e tranquila se não estiver, porque no próximo vídeo eu vou te dizer quais são os 5 hábitos que são muito comuns no seu dia a dia, mas que são extremamente prejudiciais ao desenvolvimento de seu filho e provavelmente são os causadores desse atraso no aprendizado. E se estiver tudo em ordem, que bom! Mas não deixe de ver o próximo vídeo para saber exatamente o que você não pode fazer durante os 3 primeiros anos de vida de uma criança. Um beijão e até o próximo vídeo!